Hoje nós começamos essa série de mensagens sobre força na fraqueza. E a imagem que está logo aqui em cima de mim, eu não sei quem conhece essa técnica para restaurar porcelana, chama kintsugi. Quem já ouviu falar sobre isso? Bom, essa é uma técnica japonesa. Eles usam pó de ouro para cobrir as imperfeições, colar a porcelana. O nome significa emenda de ouro. E na hora de restaurar as cerâmicas e porcelanas, eles misturam cola com o pó de ouro. E fica desse jeito bonito. Os japoneses, eles exaltam o dano, porque eles acreditam que quando algo sofreu danos, ele tem, portanto, uma história. E essa história deve ser exaltada. Por isso, quando cobrem com pó de ouro as rachaduras, eles estão deixando aquilo mais valioso, mais bonito. E eu creio que Deus vai colocar pó de ouro nas nossas rachaduras da alma, nas nossas fraquezas e debilidades. Você crê nisso? Sabe, por trás das nossas cicatrizes, muitas vezes, existem histórias de superação, de resiliência, bagagens que carregamos conosco, e isso nos empodera. Assim como um osso que quebra e depois calcifica no mesmo lugar, ele fica mais forte. Quando passamos por um processo de restauração de Deus, nos tornamos fortes. E a Bíblia vai nos ensinar isso. Em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, a Bíblia diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Sabe, nesses próximos dias, nos próximos finais de semana, estudaremos alguns personagens bíblicos. E vamos procurar entender como eles encontraram a força de Deus nas suas fraquezas. Hoje começamos a estudar a história de Moisés. Pela manhã eu falei como Deus revelou força na fraqueza de Moisés, e nós aprendemos algumas lições. Que encontramos força na fraqueza de Deus quando estabelecemos o comando de Deus na nossa vida. Quando fazemos planos de fé e quando nos tornamos vulneráveis. E hoje eu quero continuar. E agora eu quero falar da obra de Deus, o chamado de Deus. Quantos aqui têm chamados, foram chamados pelo Senhor? Você foi chamado, todos foram, né? E Deus tem uma obra maravilhosa para desempenhar através da sua vida. E por vezes, as nossas fraquezas parecem ser um impedimento. Surgem sentimentos no nosso coração que nos atrapalham. E hoje eu quero falar um pouquinho desses sentimentos e como Deus vai revelar força nas suas fraquezas. Se você trouxe Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 4. Pela manhã estudamos o capítulo 2. Agora à noite vamos estudar o capítulo 4. E nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne.
Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio, e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mundo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém. Eu estava preparando essa mensagem, lembrei de uma situação que eu vivi há muitos anos, uma lição que eu aprendi com o irmão da igreja, o seu Humberto. O seu Humberto já está bem velhinho, e ele um dia entrou na minha sala. Ele fazia um trabalho numa comunidade aqui de Curitiba, e ele falava de Jesus para alguns meninos, através do trabalho com escoteiros. E ele foi até a minha sala, e ele falou: pastor, eu fiquei sabendo que vai ter um acampamento de adolescentes, na época era pastor de adolescentes, e eu queria que você levasse alguns meninos lá da comunidade. Nós não temos recursos, dinheiro, para pagar o acampamento deles, e eu tenho certeza, eu estava orando, e Deus falou comigo que Ele vai fazer algo na vida daqueles meninos, e Ele falando comigo, aquele homem começou a chorar na minha frente. E aí você vendo o Senhor chorando na tua frente, falei: não, a gente vai dar um jeito. Quantos meninos são? São 12, pastor. E aí eu lembro, nós fizemos cantina, fizemos aquela bagunça santa e conseguimos levar os 12 meninos no acampamento. Eu lembro, quando cheguei no acampamento, eu não sei quem já trabalhou aqui em acampamento de adolescente. Quem já trabalhou? Olha, você quer testar, você tem o fruto do Espírito. Eles acabaram de voltar, estava tendo acampamento agora, né? Esse final de semana. Bom, vai trabalhar em acampamento de adolescente e pôr os meninos para dormir. É uma bênção, assim. E eu lembro que eu cheguei no acampamento e no meu quarto, pedi para que os meninos se apresentassem. Eu ia fazer uma devocional, e vários foram se apresentando, e de repente desce um menino assim forte, negro, e ele fala: pastor, o meu nome é Urso, aquele ali é o Pudim, o Tuiuiu, Estrela e o House. Nós somos do projeto lá do seu Humberto. Eu falei: que bom que vocês vieram aqui, que Deus abençoe vocês. E aí, quando terminaram todos de se apresentar, eu fui começar a devocional. E quando eu estava começando a devocional, o Urso levantou a mão e disse assim: pastor, falei: pois não, Urso, queria pedir autorização para lhe chamar de chefe. Falei: mas por que isso? Falei: que lá nos escoteiros a gente chama os nossos líderes de chefe. Falei: tá bom, me chama como você quiser. Continuei a devocional, quando terminei, fui pôr os meninos para dormir. E aí começou aquele momento em que eu testei o domínio próprio, foi uma benção. Eu desliguei a luz e daqui a pouco começava, travesseiro para um lado, conversa alta, risada, chamava atenção, ninguém parava. E aquilo perdurou um determinado tempo, até que o Urso levantou da cama e disse assim: o chefe mandou a gente dormir. Quem não puser a cabeça no travesseiro agora, vai se ver comigo amanhã. O Urso era metido lá com tráfico, o cara era forte. Rapaz, um silêncio total. Eu me apaixonei pelo Urso. Falei: esse menino é um anjo enviado por Deus para me abençoar. Chefe, gostei disso. Nos dias seguintes, Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House participaram de todos os movimentos. Tudo que nós fazíamos no acampamento, eles estavam entusiasmados, eles estavam felizes. E eu lembro quando chegou o dia do culto da fogueira, eu estava pregando ali, peguei um graveto, estava falando que nós tínhamos que levar os nossos pecados à fogueira. E enquanto eu estava falando, eu ouvi alguém sussurrando do meu lado: o chefe. Falei: estou pregando, o chefe. Quero falar. Posso? Falei: fala, chefe. E o Urso pegou aquele graveto e falou: olha, eu estava aqui pensando, os meus referenciais, os meus heróis,
são os traficantes lá na favela. Mas hoje eu ouvi falar de Jesus e eu entendi que eu preciso de um novo referencial. Por isso eu estou entregando o meu graveto, porque eu quero entregar minha vida para Jesus. Naquele dia, Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e House entregaram a vida para Jesus. Eu lembro quando nós chegamos no culto, o seu Humberto estava aqui e o Urso veio dar testemunho, ele estava chorando lá no banco. Aquele senhor pegou os meninos, colocou dentro de uma Kombi no final do culto e levou cada um deles para casa. O dia que o Urso, Pudim, Estrela, Tuiuiu e Raul se batizaram, o seu Humberto estava aqui chorando no culto, sabe? Eu aprendi com aquele irmão, Deus nos chamou para ser resposta. E hoje eu vim dizer para você, Deus te chamou neste tempo para ser resposta. Essa igreja está crescendo, graças a Deus. Pessoas estão se convertendo. Nós precisamos de discipuladores, nós precisamos de líderes de célula, nós precisamos de pessoas que, sim, nos ajudem nos ministérios. As demandas estão crescendo, mas sabe, muitos de nós, diante do chamado de Deus, ficamos paralisados. Foi isso que aconteceu com Moisés. Quando o Senhor chama Moisés, olha que coisa impressionante. Aquele homem estava cuidando das ovelhas, do gado, do seu sogro. E então, ele vê um arbusto pegando fogo que não se consome. E ele vai ver, o que é isso? Por que isso está acontecendo? E aí quando ele chega perto do arbusto, o Senhor se revela a ele. Diz para ele, Moisés, retira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Eu sou o Senhor teu Deus. A Bíblia diz que Moisés fica com medo, ele cobre o rosto. E então, o Senhor começa a falar com ele de forma específica. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo no Egito. Eu ouvi as orações deles. E eu estou te enviando como libertador da casa de Israel. Que coisa tremenda. Quando Deus fala isso para Moisés, ele fica desesperado, assustado. Mas Deus, faz 40 anos que eu só cuido de ovelha. Eu levo ovelha para dentro do aprisco, para fora, dou água, passo remédio. Como eu vou ser o libertador da casa de Israel? E diante do chamado de Deus, ele começa a apresentar agora uns sentimentos muito humanos. Alguns sentimentos que o impediam de cumprir esse propósito. Na verdade, o que Moisés começa a fazer é apresentar suas fraquezas ao Senhor. Mas sabe, à medida que ele apresenta as suas fraquezas, Deus revela o seu poder. Deus está chamando pessoas aqui nesta casa. Eu posso ver, não apenas aqueles meninos que nós oramos, eu vejo outros que Deus está levantando. Eu vejo senhores cheios do Espírito Santo, começando sim, entregando os últimos anos de vida e sendo muito frutíferos. Eu vejo sim, crianças cheias do Espírito Santo. Deus vai fazer coisas tremendas. Deus está te chamando. Ele vai usar a sua vida, eu creio. Mas sabe, a obra de Deus, ela é sempre maior do que nós mesmos. Você crê nisso? Por quê? Porque quando Deus nos chama, Ele nos provoca, na verdade. Ele é todo poderoso. Ele vai te dar missões difíceis. Hoje eu queria olhar para as fraquezas, para os sentimentos de fraqueza que Moisés apresenta ao Senhor. E também queria entender como Deus trata o coração daquele homem, mostra a sua força para que ele pudesse cumprir este propósito. Quantos querem encontrar força em Deus para cumprir o chamado do Senhor? Amém? Primeiro sentimento que surge no coração de Moisés. Capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? O primeiro sentimento é: o Senhor escolheu a pessoa errada. O Senhor escolheu a pessoa errada. Deve existir alguém mais capaz
mais competente, melhor preparado, melhor equipado do que eu. O primeiro sentimento diante do chamado de Deus é: o Senhor escolheu a pessoa errada. E sabe, eu não sei se você já teve esse sentimento, mas eu já me senti assim muitas vezes. Deus tem alguém mais equipado do que eu, alguém melhor. Mas esse sentimento não foi apenas de Moisés e meu. A Bíblia fala de outros homens de Deus que compartilharam deste mesmo sentimento. Quando Deus chama Jeremias, ele vai dizer: Senhor, eu não passo de uma criança. Quando o Senhor chama Davi, é muito interessante, nem o seu pai acreditava nele. Quando Deus chama José e começa a dar sonhos para ele, os seus irmãos ficam com inveja. Quando Deus chama Saul, a Bíblia diz que ele se esconde atrás das malas, das bagagens. Muitas vezes, o sentimento diante do chamado de Deus é: o Senhor escolheu a pessoa errada. Mas olha como que Deus trata isso no coração de Moisés. Como Deus revela a sua força. Em Êxodo 3,12, a Bíblia diz: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de quem te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Olha que coisa tremenda. A primeira resposta é: eu estou te enviando, mas você não vai sozinho, cara. Pode ir, porque eu serei contigo. Eu não sei do que você está com medo, talvez você está achando que é a pessoa errada, mas Deus está te dizendo: eu serei contigo. Para Jeremias ele diz: eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Você está com medo do quê? Vai! A presença de Deus é a garantia de que seremos bem-sucedidos. Eu lembro que eu nunca imaginei que eu seria um pastor, ou que eu pregaria, porque eu era muito tímido demais. Quando eu estudava música na infância, começo da adolescência, eu fazia belas artes, por incrível que pareça. Eu já toquei violino, já toquei flauta, e na belas artes, eu lembro que quando chegava a época das provas, eu sabia normalmente todas as músicas, mas quando chegava na hora da apresentação ou da prova, eu tremia tanto que eu errava tudo, porque eu era tímido. Imagina falar em público. Mas quando Deus me chamou para o ministério, na mesma reunião, que Ele me deu a palavra, que Ele tinha um chamado, o Espírito Santo me visitou de uma forma poderosa. E eu lembro, eu era um adolescente. Depois da visitação do Espírito, naquela reunião, eu levantei e eu comecei a falar, eu comecei a pregar, com uma autoridade que eu sabia que não era minha. E toda vez que eu prego e eu falo, eu exalto o nome do Senhor, porque a presença dEle continua comigo. Sabe por que você pode ir? Porque Ele será contigo. Ele disse: você não vai sozinho. E mais, Ele disse: eu vou sinalizar que eu estou contigo. Olha que coisa linda. Moisés estava com medo, mas Deus fala: eu vou sinalizar a minha vontade para os outros. Deus não apenas nos envia, Ele manifesta os sinais do seu poder. E Ele fala: olha como eu vou sinalizar. Joga o bordão no chão, vai virar uma serpente. Põe a mão debaixo da roupa, tira, está leprosa, põe de novo. A roupa está boa, a mão está boa. Pega a água, joga no chão. Eu vou transformar em sangue. Deus está dizendo: eu vou mostrar para os outros, eu vou sinalizar que a minha presença te acompanha. Aleluia. Uma das experiências mais bonitas que eu tive no ministério foi ver uma criança em Moçambique pregando o evangelho. Aquele menino, ele começa contando uma história, a história de Jonas, e de repente ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus. E dá para perceber, não era uma criança falando.
a presença do Senhor foi sinalizada, porque aquele menino começou a falar de um jeito que eu não vi nem gente grande falando. Era Deus falando através da boca dele. Sabe, quando nós cumprimos, sim, nos colocamos à disposição, os sinais de Deus nos acompanham. Você vai ser usado de uma maneira sobrenatural. Deus vai andar do seu lado, Ele vai entrar contigo nesse negócio, vai dar certo. Quantos creem nisso? Deus revela a força nas nossas fraquezas. Segundo sentimento que surgiu no coração de Moisés. Olha só, o meu conhecimento de Deus não é suficiente. Êxodo 3, versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Olha a segunda preocupação dele. O Senhor está me chamando para liderar o seu povo. E eu não tenho conhecimento de Deus suficiente para isso. E sabe, muitas vezes eu vejo gente aqui na igreja dizendo, eu não começo a discipular, eu não começo a liderar, porque eu não tenho conhecimento a respeito das coisas de Deus suficiente. Já sentiu assim? Fala a verdade, já sentiu? Deixa eu te dizer uma coisa, você nunca vai ter esse conhecimento que você almeja. Como assim, pastor? Primeiro, o nosso conhecimento de Deus sempre vai ser limitado, porque Ele é grande demais. Eu gosto da história de Agostinho, quando ele está na beira do mar, meditando sobre a Trindade, tentando entender os mistérios de Deus. E aí ele vê o menininho que vai no mar, está com um baldinho d'água, e traz aquele baldinho cheio d'água, tem um buraco na areia, e ele vai jogando a água no buraco na areia. E ele vai e volta, e Agostinho chega e pergunta, o que você está fazendo? E ele fala para ele assim, o menininho, eu vou colocar o mar ali dentro. Sabe, não tem como colocar Deus na minha e na sua cabeça. Ele é maior do que a nossa capacidade de entendê-lo, amém? Ele é Deus maravilhoso, grandioso, majestoso, aleluia, que bom que não podemos saber tudo, porque este é o nosso Deus. Você nunca vai saber tudo, mas você pode fazer algo. Sabe, quando servimos os outros, Deus se revela a nós de maneira especial. Quando nos dispomos a seguir o chamado, vamos conhecer Deus de uma maneira que jamais conheceríamos. É isso que acontece com Moisés. À medida que ele se coloca à disposição para servir, Deus se revela a ele de uma maneira que ele jamais o tinha conhecido antes. Sabe, na igreja, se você já está caminhando aqui há algum tempo, tem pessoas que são novas na fé, que não têm conhecimento nenhum, você pode fazer algo por alguém. Existem nenéns recém-nascidos, quem aqui é pai? Levanta a mão, pai, isso, Eu lembro quando o meu filho nasceu, eu não sabia fazer nada. Eu não sabia trocar uma fralda, eu não sabia dar uma mamadeira, eu não sabia dar banho em neném, não sabia nada disso. Mas, por incrível que pareça, depois de alguns meses que meu filho tinha nascido, eu já sabia trocar fralda, dar mamadeira, e mais, até cozinhar eu aprendi, porque a Sil não estava por dentro, e eu fui lá ajudar na cozinha, olha que bênção. Deixa eu te dizer, as necessidades fazem a gente crescer. Quantos querem crescer na fé aqui? Levante as mãos. Começa a cuidar de gente. Começa a cuidar dos recém-nascidos. Começa a liderar pessoas que têm menos do que você, são nenéns na fé. E sabe o que vai acontecer? O teu conhecimento a respeito de Deus vai aumentar. Pare de dar essa desculpa. Deus quer usar pessoas, eu não tenho como, mas nunca vai ter desse jeito. Eu louvo a Deus que meu pai me colocava numas fogueiras, eu tinha que aprender.
Hoje Deus está te colocando numa fogueira, Ele está dizendo para você: eu quero te usar para o louvor da minha glória. A reunião que você vai abrir na tua casa, o ministério que você vai começar, eu vou fazer coisas tremendas. Vai, com o conhecimento que você tem. No final você vai conhecer mais do que você conhecia a meu respeito. Quantos creem nisso? Terceiro sentimento de Moisés. Respondeu Moisés, capítulo 4, versículo 1: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Sabe qual? É um sentimento muito humano, esse sentimento quando Deus nos chama para fazer algo. As pessoas não vão me ouvir. Esse sentimento de fraqueza. Elas não vão me dar ouvidos. Elas não vão me seguir. Esse era o sentimento de Moisés, quando o Senhor o chama. E talvez você esteja com medo. As pessoas não vão me dar ouvido. Esse foi o sentimento, eu creio, de Jonas. Na verdade, eu creio que o sentimento de Jonas, diante do chamado de Deus, era um pouco misturado. O Senhor manda ele ir a Nínive, e o sentimento que surge eram dois. Primeiro, ele não sabia se aquele povo que era inimigo do povo de Israel iria o ouvir. Segundo, se eles o ouvissem, eles iriam se converter. E aí ele ia ajudar a salvar os inimigos. Por isso, quando Deus manda Jonas ir a Nínive, ele pega um barco na direção contrária. Porque ele estava com medo. Eu não sei se eles vão me ouvir. Mas aí, no meio do caminho, Deus manda uma tempestade. Jonas é lançado do barco. Um peixe o engole. E ele vai parar exatamente no lugar que Deus queria que ele estivesse, em Nínive. E sabe o que me chama a atenção? Quando ele começa a pregar para aquele povo cruel, eles colocavam assim os crânios dos soldados inimigos na porta da cidade. Aquele povo, quando conquistava um lugar, muitas vezes eles usavam de requintes de crueldade com seus inimigos, empalavam os inimigos, abriam os ventres das mulheres grávidas. Quando Jonas chega naquele lugar, você pode imaginar, para pregar, Deus revela que não existe coração duro demais que Ele não possa quebrar. Você crê nisso? Repita comigo: não existe coração duro demais que Deus não possa quebrar. Sabe qual era a imagem da divindade para os ninivitas? Quem sabe? Era um peixe. Quando Jonas diz que saiu da boca de um peixe para trazer um recado para aqueles homens, eles param para ouvir. E mas, quando eu fui estudar a história de Jonas, eu encontrei um comentarista que ele falava a respeito de experiências de pessoas que viveram essa realidade de serem engolidas por peixes. O que aconteceu com elas? Algumas pessoas já viveram, isso está em registro histórico, tá? Saíram vivas. E aí, o que acontece? Por causa das enzimas no peixe, essas pessoas, muitas delas, perderam a coloração da pele e perderam os pelos do corpo. Agora você imagina um cara chegando branco, sem pelo nenhum do corpo, dizendo: eu saí da boca de um peixe e tenho um recado para vocês. Quando ele prega o evangelho, aquele povo cruel, com coração duro, se dobra ao Senhor, a ponto de, a Bíblia diz que eles fizeram um jejum, onde até os animais fizeram um jejum. Eu nunca vi um negócio desse. Mas há um quebrantamento, um arrependimento tamanho, e Deus sara aquela gente, sara aquela terra. Sabe por quê? Não há coração duro demais que Deus não possa quebrar. Eu não sei o que Ele está te mandando fazer, mas nós temos que falar, quer as pessoas ouçam ou deixem de ouvir. Jeremias tem a mesma preocupação. Ele fala: mas Deus, eles não vão me ouvir. E Deus fala: você vai falar, quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Da mesma maneira, a Bíblia nos fala dos atalaias. Quem já leu Ezequiel, a Bíblia fala qual que era a função do atalaia.
Quando o povo inimigo estava chegando, eles tinham que tocar as trombetas, sinalizar, para que o povo se preparasse para a guerra. Se eles não tocassem as trombetas e sangue fosse derramado, Deus ia cobrar deles esse sangue. Agora, se eles tocassem a trombeta, se eles anunciassem, eles estavam livres do juízo de Deus. Ei, vocês são atalaias, cada um que está aqui. Você é um atalaia nestes dias. Deus te chamou, você é um atalaia. Quer as pessoas ouçam, quer deixem de ouvir. Deus te chamou nestes dias para ser resposta na vida de alguém. Por isso, para de se esconder. O Senhor vai se revelar nas suas fraquezas. Quantos creem nisso? Aleluia. Nesse tempo de ministério, eu já vi tantas pessoas difíceis se convertendo. Eu lembro de um irmão que dizia que eu jamais vou virar crente. Ele dizia, quem já disse isso aqui? Deixa eu ver, teve gente que já falou, eu jamais viro crente. Levanta a mão alto aí, isso, aí ó. Deus quebrou teu coração. Ele é poderoso. Eu lembro de um menino que ele falou para mim, pastor, para de gastar vela boa com defunto ruim, eu não tenho jeito. E um dia ele veio convidado por um amigo, entrou na igreja, sentou no culto. Ele me contou a história dele. E ele pediu um sinal, falou, tá bom Deus, se Deus existe, e o Senhor se revela para esse cara aí, manda ele vir aqui no meio do culto e me dar um abraço. E eu lembro, eu estava pregando, eu fiz uma ilustração naquele dia, eu estava passando no meio do corredor, e quando eu passei por ele, eu senti algo. Parei e falei, você pode ficar de pé, e dei um abraço naquele moço. Quem faz isso? Só Deus. Ele quebrou o coração endurecido daquele moço naquele dia, aleluia. Eu não sei se é o teu pai, quem ora por alguém da família há muito tempo, você fala, esse aqui tem um coração duro, levanta a mão aqui assim, as duas, vamos orar junto agora. Pai, não existe coração duro demais que o Senhor não possa quebrar. Eu quero pedir, use os meus irmãos de forma sobrenatural, para que eles vejam o coração endurecido sendo tratado pelo poder de Deus. Usa os teus servos, Pai. Visita o teu povo em nome de Jesus. Aleluia. Quarto sentimento. Eu não tenho os recursos necessários. O Senhor pergunta para Moisés, o que você tem na mão aí? Fala, eu tenho um galho de uma árvore. Eu peguei lá e virou meu bordão. Vai, eu vou te usar para libertar. Mas como? Eu não tenho exército, não tenho espada, não tenho recurso. Sabe como Deus começa? Com o que a gente tem na mão. Abre a tua mão aí. Quantos querem experimentar o poder de Deus? Eu não tenho os recursos. Começa com o que Deus já te deu. E quando você entrega o que você tem, você experimenta o milagre do Senhor. Sabe o que Deus fez? Moisés, eu tenho só um bordão, joga no chão. Vira uma serpente venenosa que ele começa a fugir dela. Pega pela cauda, pega de novo, vira bordão de novo, está vendo? Sabe como Moisés tira aquele povo do Egito, o maior exército do seu tempo, com o galho de uma árvore? Eu estou vendo homens aqui com galhos de árvores, dirigindo exércitos em nome de Jesus. Eu estou vendo pessoas que na simplicidade, como aquela mulher que tinha apenas uma vasilha de azeite, consagrando o que tem nas mãos de Deus e vendo o milagre da multiplicação. Começa com o que você tem. Sim, mas é tão pouco, sim, é nas nossas fraquezas que Deus revela a sua força. Quantas vezes eu vi Deus multiplicando recursos? Quantas vezes eu vi Deus fazendo coisas tremendas? Sabe, deixa eu te falar em nome de Jesus. A obra de Deus a gente não faz com dinheiro,
a gente faz com fé. Obedece, começa, se lança. Eu lembro quando Deus deu a visão do Hora Curitiba e nós começamos a fazer os orçamentos, eu pedi ajuda às outras igrejas, mas as ofertas que estavam chegando eram poucas. E eu lembro que nós fizemos uma reunião e chegou o orçamento para o evento. E eu fiquei pensando, meu Deus. E eu fiz uma oração. Eu falei, Pai, se o Senhor me chamou para fazer esse negócio, eu não quero me preocupar com dinheiro. Eu estou fazendo isso em obediência. O Senhor sabe, eu tenho muita coisa. Por favor, eu não quero fazer reunião para levantar recursos. Senhor, derrama uma graça. Eu vou começar pela fé, com o que temos. E sabe o que eu acho tremendo? Tínhamos tido a reunião aquela semana, apresentaram um orçamento. Na mesma semana eu atendi um irmão da igreja. Ele chegou na minha sala e ele falou, pastor, eu quero dar uma oferta especial. Deus está me incomodando. E eu quero dar uma oferta especial para algum projeto da igreja. Eu falei, meu irmão, o senhor pode me falar qual é o valor da oferta? E quando ele disse o valor da oferta, era exatamente o valor do orçamento que tinham me apresentado do evento aquela semana. Nós tínhamos começado e Deus já tinha dado todo o recurso, aleluia. Eu não tenho os recursos necessários, o nosso Deus tem todo o recurso. Eu já comecei a fazer os planos, em breve o estacionamento vai ser ali no lado, em nome de Jesus. Talvez você diga, nós não temos o recurso. Já temos todos sim. Quando você estacionar o carro lá, você vai lembrar dessa pregação, eu creio, vai acontecer em nome de Jesus. Eu já vi Deus multiplicando o dinheiro. Eu lembro uma viagem missionária, quando eu era criança, nós adolescentes, acabou o recurso, nós pusemos o dinheiro dentro da Bíblia, porque tinha que pagar o motorista. Quando terminamos a oração, não sei explicar como, tinha todo o recurso lá, Deus é poderoso. Talvez você não tenha os recursos, isso é mentira. Deus já colocou um galho na tua mão, vai em nome de Jesus. Deus vai revelar força na sua fraqueza. Último sentimento, quero terminar com ele. Moisés vai dizer ao Senhor, Deus, eu tenho grandes limitações. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca, pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Que coisa tremenda. Deus estava chamando aquele homem para liderar uma nação, para liderar um povo. Meu Deus, meu iPad está falando ali. Amém. Bom, está ligando para alguém, deixa eu desligar aqui, eu não sei o que está acontecendo. Aleluia. Bom, vocês não estão ouvindo, tá bom. Eu entendo que por vezes nós, quando nos achegamos na presença de Deus, e diante dos chamados, as nossas limitações, elas ficam mais evidentes. E agora, ele está dizendo, Senhor, como é que eu vou liderar um povo? Eu sou gago, eu sou pesado de língua, como é que eu vou falar com essa gente? Eu, na reunião ministerial, ouvi uma história do porquê Moisés teria ficado com essa debilidade. Segundo um midrash, um comentário rabínico, eu não sei se a história é real, mas esse comentarista vai dizer que Moisés, quando era pequeno, ele vai um dia até a coroa do faraó, e o faraó entende que aquilo é um mau presságio, que um dia ele ia tomar o poder. E então, chama os seus conselheiros que fazem um teste, colocam ouro de um lado e carvão incandescente do outro. E dizem, se o menino andar na direção do ouro, você tem que matá-lo. Se ele andar na direção do carvão,
ele não vai fazer nada de errado. E então, eles ficam esperando, e o menino vai na direção do ouro, está brilhando, e de repente algo parece que o empurra, e ele se lança na direção do fogo, e então queima a sua língua com o carvão, machuca a sua boca. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas uma coisa eu sei: Moisés tinha uma debilidade, tinha um problema que o impedia, aos seus olhos, de fazer a obra de Deus. Sabe o que eu acho mais tremendo? A Bíblia diz, qual que é a resposta do Senhor para ele? Não sou eu que fiz o surdo, não sou eu que fiz o cego, o que vê, não sou eu que te chamei, vai e eu serei com a sua boca. Deus podia ter usado um homem eloquente para liderar o seu povo, mas a história para mim é mais bonita porque ele usa alguém que era gago. Sabe, quantos têm fraquezas aqui? É neste lugar que a glória de Deus é evidenciada. Como assim, pastor? História de Davi e Golias. Se fosse um guerreiro bem preparado derrubando um gigante, isso seria normal. Mas a glória de Deus é manifesta porque era um menino. Sabe, o Evangelho está recheado de histórias de pessoas que têm debilidades. Os pescadores iletrados confundem os sábios. Por isso, os juízes do seu tempo vão dizer: ele só pode ter estado com Jesus. Eu não sei quais são as suas limitações, mas Deus vai usá-las para revelar a sua glória. Quantos têm debilidades aqui, fraquezas, problemas? Levantem as mãos. Isso, comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Ele vai revelar a glória dele. É neste lugar. É neste lugar. É neste lugar. Nos próximos dias nós vamos ouvir testemunhos lindos aqui. A conferência dos Ministérios Especiais, a primeira. Você vai ouvir cegos cantando aqui. Você vai ouvir pessoas que não têm os braços falando de como Deus se revela. Você vai ser tocado, sim. Sabe, eu dou graças a Deus, eu sei que eu não tenho todos os predicados para estar onde eu estou e liderar um povo e liderar uma igreja como essa. Mas isso me torna tão mais dependente do Senhor. Quantos têm debilidades? Você precisa de Deus. Você precisa de Deus. Ele vai se revelar através de você. Eu não sei o que Deus está falando contigo, mas em nome de Jesus, Ele quer te fazer resposta na vida de alguém. Eu não sei quais são os sentimentos, talvez eu não tenha os recursos. Deus te deu um sonho, Deus colocou um projeto no teu coração, Deus tem te incomodado para começar algo, mas você está paralisado porque você está olhando para as tuas fraquezas. Eu não sei quais são. Talvez eu tenho grandes limitações, as pessoas não vão me ouvir, eu não tenho conhecimento suficiente a respeito das coisas de Deus, eu não sei. Mas hoje eu queria te desafiar com as suas limitações e dizer ao Senhor: eis-me aqui, eu quero cumprir o teu chamado na minha vida. E eu creio, hoje Deus vai derramar poder neste lugar. Se você veio, você está dizendo: pai, é desse jeito. Eu estou aqui. Não importa se você é pesado de língua, não importa. Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quer me usar, eu estou aqui, eu me apresento. Sabe o que eu creio que vai acontecer hoje aqui? Quando as pessoas se levantarem, eu vou orar. E Deus vai jogar pó de ouro. Sim, nas suas fraquezas. Nós vamos orar. E o Espírito Santo vai empoderar pessoas
simples. É assim que Ele trabalha. Quando cada um aqui for empoderado por Deus, se lançar sem medo, você pode imaginar a revolução que vai acontecer. Foi apenas um pregador, uma banda bonita, isso para mim não tem o menor sentido. Sabe quando eu me alegro vendo Deus usando crianças, adolescentes, jovens, senhores, senhoras. Deus vai empoderar você. Se hoje você quer dizer: Pai, mostra a força nas minhas fraquezas, eu quero cumprir o teu chamado. Aonde você está, fique de pé no teu lugar agora. Eu quero orar, pedir: Deus, visita o meu irmão, derrama o teu poder, Senhor, derrama a tua glória, faz o que eles não podem fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Estende assim as mãos para os céus, isso, aleluia. Se coloque à disposição do Pai. Abra sua boca e diga: eis-me aqui, Deus. Mas eu já errei tanto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, meu amigo. Senhor, eu não sei fazer, eu não sei falar. Ele vai derramar a graça dele sobre a sua vida. Quantos querem ganhar pessoas para Jesus aqui? Levante as mãos. Isso, você quer isso? Quantos querem ganhar pessoas para Jesus? Levante as mãos. Levante a mão bem alto, porque eu vou orar por você. E eu creio, poder do alto vai cair sobre a sua vida. Preste atenção, Deus está colocando uma rede cheia de peixes na mão de pessoas agora. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Levante as mãos bem altas. Deus vai te dar poder para pregar o Evangelho. Deus vai te usar sobremaneira. Pai, eu quero, junto com os meus irmãos, estamos de mãos erguidas. Nós vamos participar de uma pesca maravilhosa nos próximos dias. Sobre as tuas palavras lançaremos as redes. Somos limitados, somos fracos, somos pecadores, somos falhos, temos debilidades, e a tua obra e o teu projeto é maior do que nós mesmos. Mas o nosso Deus é poderoso. Por isso levantamos as nossas mãos. E eu quero clamar agora: derrama o teu Espírito sobre este lugar, derrama o teu poder sobre a vida dos meus irmãos, os autoriza, Pai, que eles preguem cheios de autoridade, que eles falem em nome de Jesus, que eles vejam os teus sinais acontecendo. Eu quero pedir que curas aconteçam em nosso meio, quando o teu povo se levantar para orar, que o Senhor sinalize o reino dos céus, quando os meus irmãos falarem, que eles não tenham medo, Pai, de entregar os recados de Deus, que o Senhor os tome completamente, Pai, em nome de Jesus. Que corações endurecidos sejam quebrantados quando o teu povo pregar, quando eles falarem, que o medo fique lá fora, porque o nosso Deus está conosco. Eu quero pedir que a presença do Senhor acompanhe os meus irmãos, que eles a sintam hoje aqui de maneira maravilhosa, que eles possam ser ousados, que o medo fique lá fora. Pai, em nome de Jesus, derrama mais da tua graça, mais do teu favor sobre os meus irmãos, e que eles vejam os céus abertos. Usa o teu povo para o louvor da tua glória. Eu vejo líderes, Senhor, casas sendo abertas, pessoas convidando os vizinhos. Deus vai fazer uma obra maravilhosa nesta cidade. Algo novo está começando aqui hoje. Deus vai te usar para o louvor da sua glória. Quantos creem assim? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia.